paz do Senhor Jesus, amém? Domingo vamos buscar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes disso nós vamos adorar a Deus. Quero dar boa noite a você que está conectado conosco através das nossas redes sociais, nosso culto, a partir de agora. Esteja conosco adorando a Deus, louvando ao Senhor. Pode estar enviando o seu pedido de oração através dos nossos recados aqui. Pode colocar aí seu pedido de oração e nós estaremos orando por sua casa, por sua família, amém? E aqui, irmãos, nós vamos adorar a Deus, louvar ao Senhor. Eu quero iniciar o culto declarando esta palavra que está em Salmos 34. Salmos 34, você que tem a sua Bíblia na mão, em nome do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus em Salmos 34: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexames. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, porque vocês são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluias. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal, os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-las. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Glória a Deus. Vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos buscar ao Senhor nessa noite. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Jesus, que nós oramos e pedimos ao Senhor nessa noite que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que a Sua grandiosa compaixão seja derramada sobre nós nessa noite. Que o Senhor nessa noite olhe para dentro do nosso coração e veja a necessidade de cada um de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, da Tua direção para as nossas vidas. Por isso, Deus eterno e todo-poderoso, venha, Senhor, com Tua palavra. Venha, Deus, com os Teus cânticos e louvores e levantar aquele que está caído. Ó Deus, venha nessa noite, ó Deus, trazer, ó Deus, ânimo, força para aquele que está desanimado. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, clamamos pelo Teu santo nome nessa noite. Fala conosco, Senhor. Oramos desde já por todos os nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo aqui nesta igreja, e todos aqueles que estão ouvindo este culto nesse momento. Que a Sua bênção, que a Sua paz alcance cada lar, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos por nossos irmãos que estão atravessando um momento de enfermidade. Oramos e apresentamos a Ti a vida, Senhor, do Rafinha, a vida, Senhor, do José, da Eva, a vida, Senhor, do Álvaro, a vida, Senhor, do Renê, a vida, Senhor, da Maria, do Lemão. Meu Deus, aqueles todos que estão, meu Deus, nesse momento enfermos, precisando de cura, que o Senhor manifeste a Sua cura, que o Senhor manifeste a Tua poderosa mão sobre a vida de cada um deles. Nos alcança nessa noite, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Convido você a adorar a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, abre o teu coração.
Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem
adorando a Deus. Aleluia. Busque a Deus.
Em teus braços é o meu. O Senhor está tocando agora na sua vida. O Senhor está tocando agora no seu corpo. O Senhor está tocando agora. Creia na cura, creia no milagre. Abraça o teu corpo, declara com os teus lábios. O Espírito Santo está te curando. Muitas vezes falta fé dentro de nós, muitas vezes falta coragem. Tenha coragem essa noite, tenha coragem essa noite, tenha fé. Aquela fé que move montanhas, aquela fé que fez milagres que você vê na Bíblia. Jesus fala que ele levou toda a enfermidade daquela cruz. Jesus levou toda a enfermidade daquela cruz, todos os nossos pecados. É somente em teus braços, Senhor, que conseguimos a cura. É somente em teus braços, ó Deus, que conseguimos o milagre. Em teus braços é o meu descanso. 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 Somente em teus braços, Senhor. Somente na tua presença nós encontramos descanso para a nossa alma. Somente na tua presença encontramos descanso na nossa vida. Obrigado, Deus, pela tua graça que está sendo derramada sobre as nossas vidas nesse momento. Obrigado, Deus, pelo teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho na cruz para nos salvar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Sente-se um pouquinho. Gostaria de compartilhar com você texto bíblico. Aleluias, glória a Deus. Um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Samuel. Eu gostaria de falar um pouquinho com você nessa noite a respeito de família. Amém? A respeito de família. Louvado seja Deus. Quantos de nós já não enfrentamos ou estamos enfrentando uma grande adversidade dentro da nossa própria casa, com a nossa família? E o que eu quero trazer para você nessa noite é uma realidade, é algo que alguém viveu, alguém passou, foi uma experiência vivida e que a palavra do Senhor nos relata. E eu não posso fugir daquilo que a palavra de Deus vai nos falar, mesmo que seja duro às vezes para nós ouvirmos. É necessário para que a gente não venha fazer os mesmos erros. Eu gostaria de que você abrisse comigo em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 3. Eu quero fazer a leitura de dois textos, dois versículos, em capítulos diferentes. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 diz: todos os anos esse homem ia
da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 13. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Fala conosco, Senhor, de maneira que nós possamos ser edificados, exortados. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Para isso, pedimos que o Senhor renove a nossa mente, guarde o nosso coração, que Teu Espírito Santo conduza esta palavra em nosso meio, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, a leitura desse texto, nós estamos falando de Ofni e Finéias, os 2 filhos do profeta, do sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Eli era um grande homem de Deus. Não só um grande homem de Deus, mas também era um juiz levantado por Deus naquele tempo para exercer as funções políticas e aquelas que também eram da sua alçada, da sua autoridade. Nós estamos falando de um homem importante para uma época. De todas as missões que existem, ele carregava consigo algumas muito importantes. Ele julgava Israel como juiz. Ele era sumo sacerdote e intercedia pelo povo de Israel. Mas ele também tinha uma grande necessidade de exercer também um papel fundamental dentro da sua própria casa. E esse papel era o papel de pai, paternidade. Porém, nós vamos ver que esse homem, ao longo do nosso texto de hoje, ele se depara com algumas dificuldades, com alguns desafios em sua vida. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que não é porque nós somos homens de Deus que não estamos sujeitos a falhar. Nenhum de nós podemos dizer que nós somos perfeitos, pois existem grandes desafios a serem vencidos. E somente com a graça e a misericórdia de Deus, nós vamos vivendo cada um deles. Somente com a graça e a bênção de Deus, a direção de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, nós podemos caminhar nessa vida a qual nós estamos caminhando. Eli tinha tudo para ser um grande exemplo, e era um grande exemplo como sacerdote, bem visto aos olhos dos homens. Era um grande exemplo como juiz, mas não era um grande exemplo dentro da própria casa. Ele tinha alguns requisitos importantes que nós devemos levar em conta. Como o primeiro deles, ele tinha uma posição respeitada perante a sociedade. O sacerdote cuidava da palavra do templo, era o intercessor do povo para com Deus. Eli cuidava das coisas espirituais, daquilo que era divino. Ele também carregava consigo o título de juiz, porque naquele tempo existia a figura do juiz que julgava as causas da sociedade, da sociedade em maneira geral.
E o texto nos informa que ele exerceu essa função, essa posição de respeito por 40 anos. 40 anos, isso significa que ele era alguém estável e constante. Exercia muito bem a sua função de juiz e sumo sacerdote. 40 anos. Ele era um grande líder na visão do povo de Israel. Mas dentro de casa, nós vamos perceber que ele falhou, que foi um verdadeiro desastre. Me perdoe a palavra. Um sumo sacerdote que esqueceu ao longo dos anos de alguns padrões de Deus para colocar em prática dentro de casa. Um juiz que esqueceu do juízo de Deus. Ele cuidava de todo Israel, mas não conseguiu cuidar dos seus próprios filhos. Eli era alguém que tinha muita fé, porque ele tinha a incumbência de ouvir Deus falando e transmitir aquilo que Deus estava querendo para o seu povo, o povo de Israel. Ele era um homem crente. Eli significa Jeová é o meu Deus. Eli é um homem que tinha a sensibilidade de perceber as coisas espirituais. Prova disso é quando Ana está no templo e ele ouve aquela mulher. Ele discerne a voz de Deus quando aquele menino chamado Samuel ouve o chamado do Senhor. Eli era um homem que habitava em um ambiente espiritual. Eli e seus filhos habitavam em um ambiente favorável. Cresceram em um ambiente sagrado. O versículo 3 diz que Ófni e Finéias eram sacerdotes também, como o pai. Então note você, meus irmãos, que havia algumas coisas importantes em Eli. Quantos filhos não querem ter um pai crente? Porque há muitos filhos que choram quando veem seus pais, seu pai agredindo a sua esposa, a sua mãe. Nos dias de hoje, isso é fato. Está nos noticiários de todos os dias da semana. Nunca antes o feminicídio foi tão declarado como nos dias de hoje. Quantos pais não queriam também dar aos seus filhos e tê-los em um ambiente sagrado? Ele tinha seus filhos num ambiente sagrado. Porém, nós precisamos entender, meus irmãos, que dentro de um ambiente, seja ele sagrado ou não, esse ambiente ele não determina as nossas escolhas. Ófni e Finéias cresceram num lugar santo, porém eram profanos. Ao contrário de, por exemplo, Daniel, que foi levado como cativo a um lugar chamado Babilônia, onde ele decidiu em seu coração não se contaminar. Como José, que foi levado como escravo e viveu em ambientes desfavoráveis, mas serviu ao Senhor com integridade e verdade. O ambiente no qual nós vivemos, ele não determina quem nós podemos ser. Mas os filhos de Eli também eram homens problemáticos. No capítulo de número 2, versículo de número 12, acompanhe comigo a leitura desse texto. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este:
quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Nós estamos falando de homens, moços, sacerdotes, profanos, rebeldes, blasfêmios. Algumas traduções dizem que eles eram filhos de Belial, ou seja, filhos do demônio. Eram sacerdotes que não se importavam com Deus, nem com a lei, nem com o povo. Durante o sacrifício, o que se fazia? Pegava a carne, a gordura, se colocava ali no lugar do sacrifício, onde primeiro o fogo ia consumir a gordura daquela carne. A gordura era a Deus. A gordura era consagrada ao Senhor. Mas diz o texto que eles vinham com um garfo de 3 dentes, pegavam a carne e tomavam para si. Eles desprezavam a Deus. Eles chegam ao ponto de que o texto diz que era muito grave o pecado destes moços. Quantos estão me entendendo? Amém. Amado irmão, além de fazer isso com o sacrifício, além de desprezar o que era divino, eles desrespeitavam a Deus e viviam uma vida de escândalo, praticando todo tipo de imoralidade. Eles pecavam dentro da casa de Deus. Capítulo 2, versículo 22 diz, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 diz: Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam. Diga comigo: Eli ouvia o que seus filhos faziam. Eli ouvia o que seus filhos faziam. E todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Moços cujo pecado não se limitava apenas a desrespeitar a Deus, eram inconsequentes, imorais. E como consequência disso, o povo também pecava. Porque preste atenção, o povo vai seguir os padrões que ele vê. Se o meu amigo pode, eu também posso. Se o meu pastor fez isso, eu também posso fazer. Se o sacerdote de Siló está praticando isso, eu também vou praticar. Ofni e Finéias estava colocando agora um novo padrão, um padrão imoral perante o povo. Ele ouvia tudo, irmãos. Ele ouvia tudo o que seus filhos estavam fazendo. Mas note você também que Ofni e Finéias, filhos de Eli,
eles não ouviam o conselho do próprio pai. Eles não honravam nem a Deus e nem ao próprio pai. Versículo 23 diz: e disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Os filhos de Eli não são capazes de ouvir o não do pai. Mas por que tudo isso? Porque nós estamos relatando tantas coisas sobre este pai chamado Eli e tantas coisas sobre esses filhos chamados Hófni e Finéias. Por que essa casa se tornou um grande desastre? Por que esse homem talvez fracassou? E eu quero levantar aqui alguns argumentos para que você possa refletir comigo. Talvez o fracasso de Eli se deva à sua ausência como pai. Primeiro, a sua ausência como pai. Ele aconselhava a todos, ele atendia a todos, ele ajudava a todos, ele cuidava de todos, ele julgava a todos, menos os seus próprios filhos. Sabe o que é isso? Você tem tempo para todo mundo, menos para sua própria casa. Esse é um dos maiores erros que você e eu podemos cometer na nossa vida. Dá mais importância para quem está de fora do que para quem está de dentro. É claro que ele tinha uma responsabilidade como sumo sacerdote, é claro que ele tinha uma responsabilidade como juiz de Israel, mas ele também era pai. E se nós não dividirmos as responsabilidades, separarmos cada uma delas e atribuirmos o tempo devido a cada uma delas, alguma das áreas vão falhar. Eli fracassa com os seus filhos, com sua casa. Eu tenho visto nessa pandemia pais que estão enfrentando uma grande dificuldade para sentar junto com o filho para fazer a lição da videoaula. Alguém já passou por isso? Tem pai que não tem paciência de sentar 5 minutos. Ah, filhão, essa tabuada aqui eu não sei mais não, eu não lembro mais não. Não vai dar, eu não posso te ajudar não. A mãe daqui a pouco te ajuda. Ó. Nós temos tempo para tudo, menos para sentar com o filho. Filho, como é que você está? Como é que foi sua semana? Filho, o que aconteceu lá na escola? Detalhe, quando chega um recadinho da escola, da professora, acha que a escola está errada, acha que o professor é mal educado, acha que o erro está lá na escola. Nunca, jamais é o meu filho é santo. Ô irmão, quando chegava um recadinho da escola lá para o meu pai e para minha mãe, eu sabia como filho que eu tinha aprontado. Meu pai ia lá, ficava sabendo. Um dia minha mãe quebrou o rádio na minha cabeça. Nunca mais eu esqueci. Eu respondi, ela foi na escola, eu respondi para ela, ela mandou o rádio. E mãe tem uma mira. Jesus amado. Fala a verdade. Mas tem pais hoje que dizem assim: não, meu filho é maravilhoso. Não é meu filho não, a senhora deve estar falando da pessoa errada. Às vezes nós estamos tão ausentes que nós não detectamos os problemas, os defeitos dos nossos próprios filhos. E pior que isso, nós descuidamos e não consertamos, nós não sentamos para falar com eles. Isso nos leva a sermos
omissos dentro de casa. A omissão de Eli como pai é nítido nesse texto. Ele ouvia todo mundo dizer a respeito dos seus próprios filhos. Ele até chama os seus filhos: parem de fazer isso. Versículo 23, não, 24, não, meus filhos, porque não é boa a fama que esta que eu ouço. Será que não faltou ser mais enérgico? Será que não... pastor, olha, hoje em dia não pode ser enérgico. O conselho tutelar está aí. Manda o teu filho passar uma noite lá no conselho tutelar para ver se ele quer voltar lá. Corrige. Pastor, você está falando porque você não tem filho. Ô irmão, eu vivi uma experiência. Nós tivemos uma irmã da Márcia, da minha esposa, que viveu em casa por alguns anos, adolescente. Eu nunca precisei levantar minha voz para aquela menina. Só de olhar ela já sabia que eu estava bravo. A omissão de Eli como pai é nítida. Você precisa dar atenção aos pequenos sinais. Irmãos, às vezes nós como pastores, a minha esposa que às vezes cuida das crianças, ou as tias da escolinha, às vezes elas relatam algo a respeito do filho. Sabe o que a maioria das vezes acontece? A mãe não vem mais na igreja. Imagina, falou mal da minha filha lá na igreja. Nós queremos exortar, nós precisamos exortar para que ele cresça, para que essa criança cresça e não se torne pessoas longe dos padrões de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Caso contrário, nós estamos construindo monstros dentro de casa. O pai não pode ser omisso, tem que corrigir, tem que colocar de castigo, tem que ensinar. Como nós temos reagido quando nós recebemos informação sobre o nosso filho? É claro que eu estou falando sobre filho, mas isso se estende em várias áreas da nossa vida. Alguns anos atrás, irmãos, eu encontrei com um filho de um pastor amigo meu, e ele andando com uma moto, com uma roda só empinando. Na mesma semana eu encontrei com o pai dele. Falei: meu amigo, você permite eu fazer um comentário acerca do seu filho? Para o bem dele e seu. Eu disse assim para ele, para aquele pai, para aquele pastor: pastor, meu amigo, seu filho está andando de moto com uma roda só, é perigoso ele cair, né? Pastor, o meu filho domina a moto. O meu filho sabe andar muito bem de moto, inclusive ele anda de motocross. Tá bom. Algum tempo depois, ele não caiu da moto, mas ele se tornou um maconheiro, desculpe a palavra, um maconheiro, porque estava andando com pessoas que levaram ele à droga. Talvez se aquele dia ele tivesse ouvido e repreendido seu filho, tirado ele daquele lugar, daquela companhia, talvez o seu filho não tivesse tido experiências com a droga. Mas afinal de contas, quem sou eu? Como você reage às informações que você recebe acerca da sua casa? Detalhe que no versículo 27 e 28, diz o texto, versículo 27, um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestarei à casa de seu pai? Quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim.
e dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que eu ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo, o povo de Israel? Sabe o que estava acontecendo aqui, meu irmão? Agora ele estava se tornando um homem conivente com os erros dos filhos. Já que eu não posso com ele, deixa assim mesmo, eu vou. Ele foi conivente agora com seus filhos. Ele honrou mais aos filhos do que a Deus. Ele tornou-se parceiro dos pecados dos filhos. Ele se tornou um homem passivo. Ele não reagiu. Te faço uma pergunta: será que tem pais hoje que sofrem com os filhos? Os filhos mandam dentro de casa? É claro que tem. Estava conversando hoje com a minha esposa de manhã. Eu falei assim, na hora que eu cheguei daqui da igreja: crianças de 2 aninhos com um smartphone na mão. O pai vai tirar, arma um berreiro, e o pai não manda mais. Alguém já viu isso? Com 2 aninhos, imagina a hora que ele tiver 20. Se você não consegue tirar um smartphone da mão do teu filho com 2 anos, imagina na hora que ele tiver 20. Mas eu continuo aqui dizendo para você que a história dessa família é uma história triste. Eli e seus filhos, Ófni e Finéias, eles começam no templo e terminam em um completo desastre. Note comigo o que diz o capítulo 1, versículo 3. Ófni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira. Detalhe: junto a um pilar, da onde? Do templo do Senhor. No início dessa história, nós estamos vendo os 3 dentro do templo, sim ou não? Mas no final dessa história, capítulo de número 4, 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 11, diz: a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, foram mortos. Versículo 13: quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Ele cai da cadeira, ele morre. É interessante que ele está na cadeira do templo, mas o fim dele é numa cadeira. E detalhe, a cadeira estava, sabe onde? No meio de uma rua. A palavra diz que estava junto a um caminho, estava longe do templo. Nós estamos agora vendo uma família que saiu da posição que Deus tinha para eles e agora estão vivendo dissolutamente, estão vivendo uma vida de reprovação da parte de Deus. Os filhos são mortos, Eli cai da cadeira e morre, longe do templo. Eu quero dizer para você que a nossa família precisa estar na igreja, irmãos. A nossa casa precisa conhecer mais da palavra de Deus. Nós vamos ver que Ófni e Finéias representa uma geração que estava longe da presença de Deus. E aqui eu quero deixar algumas lições para nós nessa noite, de tudo isso que eu te
contei, falei, relatei algumas lições práticas para mim e para você hoje. Primeira delas, não se esqueça da sua casa, cuide dela. Vou repetir, não se esqueça da sua casa, cuide dela. Ensine o seu filho a palavra de Deus. Leve a tua esposa para o caminho do Senhor, o teu marido para o caminho do Senhor, mesmo que isso custe caro. Cerque os teus filhos da palavra do Senhor. Mas pastor, Ofni e Finéias conheciam a palavra de Deus. Faça a sua parte. Talvez eles vão tomar escolhas, ter decisões erradas como Ofni e Finéias, mas você fez a sua parte. É claro que as escolhas são deles, não são nossas, mas faça a sua parte. Cuide da sua casa, não se esqueça da sua casa, não atribua importância maior do lado externo do que do lado interno. Segunda lição: não se acostume com as coisas de Deus e levá-las de qualquer maneira. Não leve as coisas de Deus de qualquer jeito, meu irmão. Não leve, não faça isso. A palavra do Senhor diz que o Senhor quer que você e eu busquemos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa força e de toda a nossa alma, amando a Ele em primeiro lugar e ao nosso próximo. Não leve as coisas de Deus de qualquer maneira. Terceira lição: não se conforme com os pecados da sua casa, a ponto de não repreendê-los. Vou repetir: não se conforme com os pecados da sua casa, a ponto de não repreendê-los. Se é pai, se é crente, se é homem de Deus, então na tua casa, na tua geladeira não entra a cerveja do teu filho. Ai pastor, eu vou arrumar encrenca com ele. Quem manda lá? Para que aquele barzinho cheio de champanhe e vinho? Para enfeitar, pastor? Para com isso. Não seja conivente com o erro do seu filho. Ame a ele, ajude a ele, mas não aprove o pecado dele. Amém? Quarta lição: não aceite a derrota na sua família. Deus ainda continua poderoso e soberano para transformar a sua vida, os seus filhos, o seu casamento, a nossa casa. Amém, Jesus? Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa noite. Eu quero orar com você. Eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos. Você que está aí ouvindo essa palavra, eu convido você a orar nesse momento. Você que tem enfrentado dificuldades e lutas dentro da sua família, dentro do seu lar, eu convido você a invocar o nome daquele que é grandioso e poderoso para mudar toda e qualquer casa, todo e qualquer casamento, toda e qualquer circunstância. Aquele que vive e reina para todo sempre, para transformar a sua vida, para lhe dar sabedoria para conduzir a sua casa, para lhe dar direção para conduzir os seus filhos. Aquele que colocou dentro de você e de mim o Espírito Santo de Deus, que nos avisa, nos fala, nos consola, nos traz tudo o que precisamos para que nós sejamos aqueles que escolhem as melhores decisões. Enquanto esse louvor vai sendo ministrado, eu peço que você nesse momento vai orando, vai falando com Deus, em nome de Jesus. Aleluia.
só